Melhor dia, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia que o Senhor nos concede, esse dom maravilhoso que se chama vida, né? A oportunidade de agradecermos por mais esse dia, por mais uma oportunidade que Ele nos dá, né? De viver essa vida, de viver os frutos, né? Os quais Ele de antemão preparou para que viéssemos receber, para que viéssemos vivê-los. E amados, o tema da nossa mensagem hoje é: não precisamos de recomendações, pois somos carta de Deus. O texto inicial se encontra lá em 2 de Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler do 1 ao 3. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendações para vós, ou de recomendações de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas, mas nas não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então nós temos que ter, né, essa convicção. Somos carta viva de Deus, somos testemunhos, somos diariamente, né, testemunhado com a nossa fé, com o nosso ato de viver. Então não precisamos de recomendações, de estarmos sempre, né, alguém trazendo a nós, colocando em nossa cabeça o que devemos ou não fazer. Porque dessa forma nós não estamos vivendo como carta de Deus, mas sim sendo levadas por outros homens, por outras pessoas, a viver não o que eu tenho que viver, mas porque a pessoa veio até mim e falou o que eu tenho que fazer. Então, mas isso não é um ato de ser uma carta viva. Carta viva é você viver o que você tem que viver. Porque, amados, como a palavra disse, que não mais escrita em pedras, né? Mas em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, ou seja, no coração. Então, em nossos corações foi escrito a lei de Deus, o que devemos ou não fazer. Então, isso é discernido espiritualmente. O Espírito Santo nos discerne. Não precisamos, amados, de uma pessoa igual a mim, está sempre na mesma causa, na mesma coisa, impondo o que eu devo ou não fazer. Então, toda vida que estamos querendo impor alguma coisa para o nosso irmão fazer ou deixar de fazer, muitas das vezes somos chatos, muitas das vezes ocasiona, né, assim um ato de desprezo. Por quê? Porque as pessoas ficam tanto naquilo, você não deve fazer isso, você não tem que fazer isso, você tem que fica em cima da pessoa, né? Com o que pode ou não fazer, assim como a lei era. A lei colocava, né, o que deveria ou não ser feito. Então aquelas pessoas já estavam cansadas disso, do que poderiam ou não poderiam fazer. Daquelas pessoas iam se cansando. E é mais do mesmo jeito é hoje. Hoje as pessoas estão se cansando de tanto ouvirem o que pode ou não fazerem. E hoje temos que entender, mas que foi escrita em nossos corações a lei de Deus, a lei do Espírito, né? Porque dentro de nós habita o Espírito do Deus vivo. Então somos discernidos espiritualmente, não que eu venha fazer algo só porque o meu irmão falou. Então quando fazemos algo que só porque o nosso irmão, né, falou, que o nosso irmão quer que a gente faça, muitas das vezes lá no fim a gente nos frustramos. Por quê? Porque não foi algo discernido pelo Espírito, não foi algo da tua própria iniciativa, né? Foi algo, né, ocorrido, feito porque alguém te incentivou. E para não ser frustrante, para ser algo, né, prazeroso, tem que ser iniciativa por você. A iniciativa tem que vir de nós mesmos. Então, mas ele fala, porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendações para vós ou de recomendações de vós? Então, mas tem, né, essa
Essa advertência aí que Paulo fala, ó, nós temos que louvar a nós mesmos. Por que louvar a nós mesmos? Porque sabemos o que podemos ou não fazer. Em tudo somos discernidos, sabemos como agradar a Deus, sabemos como receber o melhor dele. Porque, amados, você fazendo algo, levando somente para a carnalidade, no final das contas, não iremos receber boas, né, recomendações. Por quê? Deus quer que venhamos reinar em vida e viver em perfeita vitória. Mas para isso temos que viver os frutos do Espírito. Temos que viver de forma, né, direitinha, de forma digna, de forma que o Espírito Santo não venha, né, venha nos disciplinar. Deus não venha nos disciplinar. Então, para isso, temos que viver os frutos do Espírito. Temos que viver essa espiritualidade, que isso só vem quando nós mesmos, né, entendemos não fazer porque alguém te indicou, alguém falou, alguém recomendou a você fazer. Você tem que lembrar que somos cartas do Deus vivo e recebemos dele o Espírito Santo e nele somos testificados. Então tudo somos discernidos. Então, tudo é espiritual, tudo vem dessa espiritualidade, tudo tem que ser discernido através do Espírito Santo. Então, somos cartas vivas do Deus vivo, né? E qual é lida por todos os homens? Por que é lida por todos os homens, amados? Porque somos testemunhos aqui. O que fazemos, né? Outras pessoas visam. Então, o que fazemos aqui é, é algo a quais os homens leem. Não é uma carta, um papel, uma revista que alguém vai pegar e vai ler. Não. O nosso próprio testemunho é o que fazemos diariamente, é as nossas atitudes, o que fazemos. Por isso que temos que ter esse cuidado, né? Porque hoje as pessoas visam muito o nosso proceder, visam muito o que fazemos. E temos que, né, ser, como somos carta de Deus, também temos que saber como agir, como vai ficar o nosso testemunho aí diante dos olhos dos homens. Então, amados, nós não precisamos de carta de recomendações, não precisamos de recomendações, porque o que devemos fazer, né? Porque o que podemos fazer, o Espírito Santo discerne, porque afinal a lei de Deus foi escrita em nossos corações, nos corações dos eleitos, em tudo se é discernido, em tudo temos, né, a posição, o que devemos ou não fazer. Então, essa posição está em nós. Nós temos que mostrar boas atitudes, mostrar que somos carta de Cristo sempre. E, amados, esse carta viva, essa carta a qual Paulo refere à igreja de Corinto, é uma comunicação, uma mensagem manuscrita ou uma impressão endereçada a uma ou mais pessoas. Ou seja, essa é a definição para a carta a qual Paulo estava se referindo. Paulo não estava se referindo a uma carta a qual você escrevia e mandava para um destinário. Não, ele estava falando da carta que você é. Então, somos uma carta de comunicação, uma carta que é manuscrita, né? Uma carta que tem o endereço expresso, né? Tem o endereço impresso ali. Então, temos e a qual é lida por muitas pessoas. Por que, amados? Porque o que fazemos aqui, de bom e de ruim, vai ter pessoas, né? Vai ter destinário que vai ver isso. Então, por isso que eu falei, somos testemunhos, né? Durante a nossa caminhada aqui. Então, o que fazemos de bom vai ser chamado a atenção e o que é feito de ruim também é chamado a atenção. E, amados, as coisas ruins mais têm o seu lado, né, de chamar a atenção, porque as conversas sempre é a mesma coisa, sempre é o mesmo relato, sempre está relatando o que você fez de ruim. As coisas boas, né, é agradecida? É, mas são mais esquecidas. Então, temos que ter esse controle, temos que saber o que estamos fazendo, né, de impressão, para que as pessoas não venham nos ver como mau testemunho, porque somos cartas vivas de Deus, somos cartas, né, de comunicação, estamos aqui nos comunicando, estamos aqui fazendo esse papel, a carta viva de Deus, sendo testemunhos
testemunhas vivas, né, do Pai. E, amados, lá, para continuar, lá em 2 de Coríntios 3, eu vou ler o 4 ao 6, diz: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, somos carta viva mediante o Espírito Santo. Né, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, a palavra foi bem clara. Então temos que ter essa confiança em Cristo Jesus. Por quê? Porque somos cartas a quais somos de Deus, a quais foi escrita, né, por ele. Então, em nós mesmos não somos capazes de nada, não somos capazes de pensar alguma coisa, porque nada provém de nós, nada provém do ser humano, tudo é de Deus. Então, nós não somos capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa, de fazer alguma coisa, porque a nossa capacidade não é nossa. A nossa capacidade é fraca, a nossa capacidade não tem evolução. Mas sabe por que chegamos a tantos lugares, a tantos objetivos? Porque somos alcançados pela capacidade a qual vem de Deus. A nossa capacidade a qual nos faz vencer as batalhas da vida, o que nos faz vencer todas essas coisas que passamos, né, por adversidade, por tudo que passamos, amados, neste mundo chamado terra. Amados, é essa capacidade que vem de Deus. Essa capacidade a qual, né, vem do Senhor. Ela nos faz capazes de ser ministro de um novo testamento, de estarmos aqui como testemunha viva, de carta viva de Deus, dando o nosso melhor, fazendo com que as pessoas venham se espelhar em nós, fazendo com que as pessoas venham adquirir conhecimento e entendimento da palavra de genuína. Ele nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, né? O qual ele fala não da letra, mas do espírito. Porque, amados, antigamente tinha aquele povo, tinha aquele sacerdote, tinha aquele povo todo o qual estava debaixo dessa letra, a qual matava, debaixo dessas ordenanças, a qual não teve, né, um benefício concluído, o qual Deus queria que fosse concluído. Ele teve que mandar seu filho para concluir. Então, após a vinda de Cristo, após a consumação, após uma nova aliança ser firmada, onde a graça veio, né, ser posta nos corações dos eleitos, ele, né, escreveu em nossos corações e nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, porque a letra era a lei. A letra era daquelas ordenanças, mas ele nos fez capazes, né, capazes de ser ministros de um novo testamento, o qual era pelo Espírito. Porque, amados, o Espírito vivifica, né? A letra trazia suas ordenanças, a quais as pessoas ficavam amarguradas, a quais as pessoas não tinham vida, a qual matava. Mas o Espírito trazia vida, trazia ânimo, trazia paz, trazia conforto, trazia a capacidade a qual Cristo, né, nos deu. Então, mas tudo isso nos faz sermos pessoas, né, melhores, pessoas com o qual busca conhecimento, busca entendimento e em tudo é discernido, porque sabemos ouvir a voz do Espírito, sabemos, né, viver os frutos, os quais está aí claramente quais são os frutos do Espírito. Ele nos deu uma receita, né? Os frutos que deveríamos andar, e muito mais bondade, muito mais mansidão, e muito mais amor, e muito mais tudo isso que traz esses frutos. Não viver uma carnalidade, a qual não nos vai edificar, só vai trazer escândalo, só vai trazer mau testemunho, só vai ser mal, né, vista pelos homens, porque, amados, o homem tem um olhar mau, então mais ele olha pelos teus maus testemunhos, pelas tuas falhas, do que pelas bondades, pelas boas obras que tu faz. Então que venhamos ter esse cuidado, venhamos saber o que estamos fazendo, porque somos cartas vivas de Deus, a quais são lidas pelos homens. Então somos testemunha. Então que venhamos dar um bom testemunho em nosso caminhar, né, em nosso dia a dia.
E, lá em, amados, lá em Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, Paulo mais uma vez fala, né, aos irmãos aí, acerca das testemunhas, ou seja, vocês são carta de Deus. Paulo deve ter, né? Estou fazendo aqui uma simbologia de que o que Paulo deveria ter conversado. Amados, vocês são carta de Deus. Então, como vocês são carta de Deus, recebeu o Espírito Santo, né? A lei de Deus foi posta em seus corações, não escrita como foi escrita nas pedras, como foi escrita aquela lei, porque a lei em pedras, né? A letra matava, mas a lei a qual foi escrita em vocês foi o Espírito Santo, o qual vocês receberam, o qual vivifica todos vocês. Então, vocês são rodeados de testemunha, uma nuvem de testemunha. Ou seja, muitas pessoas estão ao redor de vocês, esperando a primeira oportunidade para atacá-los, a primeira oportunidade de mostrar a vocês que evangelho é esse que vocês estão vivendo, que graça é essa que vocês estão anunciando. Então nós temos que ter esse controle, e era isso que Paulo estava, né, tendo com os irmãos, deixar de lado tudo aquilo que atrapalha vocês, tudo que venha dar um mau testemunho, né, esse pecado, essas falhas, venham, não deixe, né, envolver vocês com tudo isso, mas que vocês venham correr na perseverança, na corrida que nos é proposta, ou seja, no avanço desse anúncio, desse evangelho, dessa propagação do evangelho genuíno, desse entendimento. E a mais trazendo para nós hoje é o mesmo que o Paulo, o que eu citei aqui, que eu imaginei, que eu simbolizei que Paulo estivesse conversando com aqueles amados irmãos da época dele. Então, somos, né, rodeados por essas nuvens de testemunhas. Em todos os cantos, amados, temos testemunho, temos vizinho aqui, tem de frente, tem de lá, tem onde nós saímos. Então, somos cobertos por uma nuvem de testemunha, a quais estão esperando a primeira oportunidade para nos atacar, a primeira oportunidade para nos apontar, a primeira oportunidade para dizer que graça é essa que essa pessoa vive, que graça é essa que eles estão vivendo. Amados, temos que entender que não podemos nos envolver com escândalo, não podemos nos envolver com essas falhas. Por quê? Porque são os primeiros pontos os quais somos vistos, os quais somos apontados. Então, mas que nós venhamos sempre estar perseverando na corrida que nos foi proposta, na corrida que estamos aqui perseverando até o fim, até o dia de dizer que o Senhor nos chamar para voltar, né, para voltar à nossa verdadeira morada. Estamos aqui como ministro de uma nova aliança, como foi lido no começo. Ele nos capacitou para sermos ministro do Novo Testamento. Então, estamos aqui como ministro, dando o nosso melhor, tendo bom testemunho, não nos trazendo atrapalho, não trazendo para a nossa vida essas coisas que vai nos atrapalhar, que nos vai trazer má testemunho, má edificação, porque todas essas falhas tiremos de nós, tiramos do nosso olhar, tiramos do nosso ponto de vista, tiremos das nossas atitudes, para que não venhamos ser apontados, porque somos testemunhas vivas do Senhor. E também sobre nós há muitas testemunhas, as quais estão esperando a oportunidade, a primeira oportunidade para atacar, a primeira oportunidade para te defamar, a primeira oportunidade de dizer que graça é essa. Porque é dessa forma, mas que vivemos assim, ó, pisando em ovos. Cuidado para não quebrar. E mesmo assim somos atacados, e mesmo assim somos vistos como as piores pessoas, somos vistos como pessoas que não servem a Deus, somos vistos como pessoas que não têm a fé em Cristo. E amados, é difícil, porque sabemos que temos, sabemos a nossa fé, sabemos o nosso desejo, o nosso interesse de estarmos aqui anunciando esse evangelho, porque não é para qualquer um, não é para quem qualquer pessoa, tem que ter a fé, tem que ter esse discernimento, tem que ter essa vontade, tem que ter essa capacidade, que muitos não têm. Muitos têm vontade, mas não têm a capacidade, não têm o preparo. Então, amados, é muito bom quando estamos aqui, nessa capacidade, nessa preparação. Então, temos também o controle, a mansidão, porque, amados, somos atacados de todos os lados. Tudo vem uma palavrinha que vai te trazer tristeza, que vai, né, vai te tocar, vai trazer algo, um sentimento, né, os quais não é bom.
Então, muitas das vezes, o silêncio é a melhor resposta. Então, muitas das vezes, calamos para não sermos ignorantes, calamos para não sair da nossa razão, calamos para que o evangelho não venha ser um ato de disputa, um ato de discórdia, um ato de briga. Então, ficamos calados porque muitas das vezes é melhor, é o que devemos permanecer no silêncio. Então, mas que venhamos aprender hoje, que venhamos ter, né, esse meio de comportamento, que venhamos ter bons testemunhos, que venhamos saber fazer as coisas em nossas vidas, que venhamos fazer tudo com moderança, tudo com o Espírito Santo discernindo, porque, amados, não adianta eu tacar a cara aqui, viver uma carnalidade, onde o Espírito Santo fala, né, onde o Espírito Santo discerne que eu não tenho que agir, e eu ajo pelos meus impulsos, eu acho porque eu faço, porque eu penso que é assim que tem que fazer. Não, mas aprenda a escutar o Espírito Santo, porque em tudo somos discernidos, né, porque dentro de nós habita o Espírito de Deus, né, somos carta viva do Deus Altíssimo, então temos que saber ouvir a voz do Espírito. E em tudo, amados, somos discernidos. Em vários vídeos, quase todas as mensagens eu falo isso, cara, é porque é para você entender. Porque nós vivemos, né? Nós vivemos um ato espiritual. Tudo que pregamos aqui, amados, pregamos para aprendizado, para ensino, né? Para que venhamos dar bom testemunho. Mas tudo é espiritual, tudo vem pela espiritualidade. Se eu digo que eu sou salvo, eu não vou ser salva nessa carne. Eu vou tentar salvar o teu entendimento, o teu conhecimento, abrir a tua mente, você ver com olhos iluminados, você saber ler a palavra de forma, né, concluída, de forma certa. Mas a salvação a qual o Espírito recebeu não é a parte daqui que você vai receber essa salvação. A salvação do teu Espírito, Deus já te deu. Então, você, por ser uma salva, você, por ser, né, um predestinado, uma predestinada, você vai receber, né? O Espírito vai te testificar da tua posição em Cristo Jesus. É por isso que todas as vezes eu falo, né, sobre essa questão, para que você seja ciente, né, do filho, da filha, do eleito, da eleita que você é, e que nós venhamos dar sempre bons testemunhos, para que não venhamos a ocasionar escândalo, para que os homens não nos venham ver com olhos maus, os quais trazem para si maus testemunhos. Então, venhamos dar bons testemunhos para que o Espírito Santo venha ser, né, discernido em nós e que venhamos mostrar e que venham ser lida a carta viva que somos, a carta viva de Deus que representamos aqui nesta terra. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais essa mensagem, por mais esse conhecimento, esse entendimento que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por nos fazer carta viva, as cartas vivas do Senhor, o qual estamos aqui para testificar, o qual estamos aqui para testemunhar, para ser bons testemunhos, trazer o melhor do Senhor revelado em nós. Pai, obrigado, Senhor, porque o teu Espírito discerne tudo espiritualmente, e que, Pai, venhamos sempre ouvir, saber escutar a voz do Espírito, saber escutar, Pai, o que devemos ou não fazer, porque muitas das vezes, Pai, pensamos em fazer algo que só vem da nossa vontade, dos impulsos da nossa carne. Então, quando pensamos assim, o teu Espírito está pronto, o Espírito está pronto para discernir e amar. E Pai, graças a Deus que o Senhor nos dá esse discernimento e logo paramos, logo ouvimos e logo entendemos que não é o que devemos agir, que devemos fazer. Obrigado, Senhor, porque somos carta viva do Senhor, os quais são lidas por todos os homens, e que nós venhamos dar bons testemunhos em toda a nossa caminhada, em toda a nossa trajetória, que venhamos sempre correr com o objetivo de chegar, né, à posição, de chegar ao avanço, em chegar aonde o Senhor nos determinou a chegar. Desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém, abençoados. E amados, você que assistiu o vídeo até aqui, não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu like, que é muito importante. Compartilha também
né? E comenta. Eu sempre escuto lá os comentários de vocês, eu sempre estou lá, né, lendo. Muitas das vezes eu não respondo, mas eu já dou um likezinho lá que gostei, boto um coraçãozinho lá. E vamos vivendo assim, né? Esse evangelho com bom testemunho. Até descobri agora uma amiga virtual, né? Uma amiga virtual que mandou uma mensagem para mim, me chamou, né? Me apresentou, se apresentou para mim, né? Que eu sou sua amiga virtual. Por mais que não conhecemos, não nos conhecemos fisicamente, pessoalmente, mas ela me vê, ela me tem como sua melhor amiga virtual. Então, se sinta abraçada, amiga, como eu já falei ontem, né? Mandei um comentário para você. Se sinta abraçada por mim, por todos os irmãos que estão inscritos nesse canal. E juntos vamos crescendo nesse amor, nesse carinho, nessa dedicação, onde estamos aqui juntos, uns com os outros, para nos apoiar, para estarmos aqui conversando, nos ajudando, trazendo uma palavra de ânimo para cada um de nós. Então, se você traz uma palavra de ânimo para mim, eu recebo. Se eu trago para você, espero que vocês recebam também. Vivamos em amor e harmonia, e sendo boas testemunhas diante dos olhos dos homens terrenos, que venhamos mostrar a carta viva que somos do Deus Altíssimo. Amém? E amados, tenham um melhor dia, um dia abençoado na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? Melhor dia abençoados, graça e paz.